Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à nossa devocional de hoje, no livro então de Marcos, capítulo 10, os versos 32 ao 34, a palavra de Deus nos diz assim: Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus Cristo, então, ele sabia, em primeiro lugar, o que aconteceria a ele. Ele nunca escondeu isso dos seus discípulos. E ele já havia revelado isso aqui mesmo nesta carta, neste livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 31. Ele diz assim: Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. No capítulo 9, também no verso 31, ele já disse novamente aos seus discípulos, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. E agora aqui nesse verso 32, ele dá, a 34, né? Ele dá mais detalhes, né? No 34 ele diz assim, né? 33, eis que subindo para Jerusalém, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Então a primeira coisa é isso. Jesus sabia, Jesus já havia dito aos seus discípulos, e ele sabia que ele, na verdade sempre soube, que ele iria sofrer e que ele iria morrer. E isso tudo por causa dos pecadores, especialmente por causa do seu povo. Em segundo lugar, Jesus não só sabia, como ele voluntariamente ele se colocou nessa situação, nessa posição. Ali em João, capítulo 10, João 10, versos 17 e 18, ele diz o seguinte: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, nada foi também imprevisto ou ao acaso na vida e no ministério e na vinda de Jesus para esse mundo. Jesus tinha o objetivo claro de salvar o seu povo, e isso teria que passar pelo sofrimento e pela sua morte, e morte de cruz. Por isso, queridos, em terceiro e último lugar, queria ressaltar que nós devemos sempre, então, louvar a Deus pelo seu Evangelho, pelo Cristo vivo, pelo Cristo, o Salvador, pois Jesus é Deus, e Jesus, ele é fiel à sua aliança, aliança que fez conosco, aliança que fez com o seu povo no passado, e a nova aliança que Jesus Cristo fez pelo seu sangue. Então louvemos a Ele por estar sempre tão pronto, pois esteve pronto a sofrer e a morrer em nosso lugar. Louvemos ao Senhor por Ele se fazer pecado e maldição em nosso lugar. Jesus cumpriu de fato fielmente o seu compromisso de sofrer e morrer pelos pecadores, e sempre vai cumprir o seu compromisso de salvar todos aqueles que vão até Ele, que o buscam, que se prostram, que o reconhecem como o Filho de Deus, como o Deus que se fez carne
e morreu pelo seu povo, pelo seu povo, pela sua igreja, por cada um de nós. Ainda, queridos, devemos receber, acolher tudo isso com alegria, com prazer, com gozo na alma. Recebermos a Jesus como o nosso Redentor e como o nosso advogado, que está hoje assentado à destra de Deus Pai, e de lá intercede por nós, junto ao trono da graça do Senhor. Mas também, em virtude de tudo isso, o que nós poderemos fazer? Nós, de fato, além de louvarmos, além de nos alegrarmos, além de termos o entendimento, o conhecimento e de tudo isso que Jesus fez, da cruz, onde ele foi e o que aconteceu com ele, o que mais devemos fazer? Nós devemos também agora oferecer a ele, né? Com alegria também, com prazer, oferecer a ele tudo que nós somos e tudo que nós temos para o serviço dele, para o reino dele, para glorificá-lo, honrá-lo, para assim, de uma forma especial, sermos a luz do mundo, o sal da terra, como ele disse que nós somos. Oferecermos-nos a ele em gratidão tudo o que somos, tudo o que temos para o serviço dele, para o reino dele, para a glória dele. Que seja assim, no nome dele. Assim, então, seja a nossa vida. Amém.